Sim, boa noite. Boa noite. Mateus, pode começar a gravar, tá? Então tá bom. Bom, amados, antes de mais nada, né, obviamente nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor para que Ele derrame das bênçãos dele sobre nossas vidas. Obrigado por você que já entrou. Aquela tarefinha, não esqueci não, tá? Aquela tarefinha lá que eu dei para cantar lá a musiquinha, eu vou deixar mais pro final, tá bom? E vai ser assim, eu vou lançar o primeiro que abrir o microfone aí, né, vai cantar, e como eu disse anteriormente, eu vou dar um livro de presente, tá bom? Então, Aninha, você pode orar aí por nós, minha amada irmã? Oro sim. Tá bom. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento por mais esse início de aula, mais um dia, Senhor, que nós estamos aqui reunidos para te conhecer melhor, né? Para aprender mais de ti, Senhor. Que o Senhor use a vida do Paulo, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor revele-se a nós, né? Que essa noite, Senhor, seja uma noite de conhecimento da verdade que é Jesus. Que o teu Espírito Santo venha e faça morada em nós. Que nessa noite, Senhor, nós possamos todos ser cheios da tua glória através da tua palavra, Jesus. Aleluia. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou passar aqui. Bom, hoje, como eu disse, é a segunda aula. Então nós vamos continuar falando dos livros do Antigo Testamento. Bem, hoje nós ainda vamos continuar falando do Antigo Testamento e hoje conhecendo um pouco sobre os livros históricos, ok? Então nós temos aí os livros históricos, né, que compõem a Bíblia. Então, nós temos aí Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Então, vamos lá. O primeiro livro histórico é Josué, tá? Eu coloquei aqui, irmãos, um mapinha aqui para mostrar para vocês mais ou menos aonde estava situada a Canaã, que foi o alvo da conquista daquele povo. Lembra que Deus havia prometido, né, para eles que eles iriam entrar na terra prometida. Lembra também que nós falamos que Moisés não entrou por causa na verdade, do pecado do povo e também da desobediência dele. Então, esse é o mapinha aí, você vai dando uma olhada aí, enquanto eu vou lendo aqui, para você, só para você ter uma ideia de onde era, tá bom? Então, o autor do livro de Josué, ele é incerto. Alguns dizem que é Josué, mas os historiadores vão dizer que é incerto. Foi escrito cerca de 1400 e 1375 a.C. O propósito do livro é relatar, né, ao longo dos 24 capítulos, a história de como os israelitas conquistaram a terra de Canaã e passaram a morar nela. Josué, ele foi o responsável por comandar a conquista da terra, tendo sucedido Moisés como líder do povo de Deus, né? E Yoshua, o Senhor salva. Então, quando nós lemos lá o livro, o Pentateuco, quando nós chegamos na história da vida de Moisés, então Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Que antecede a chegada aqui na Terra Prometida, nós vemos que Josué foi o
o camarada que, né, foi o discípulo de Moisés. Tema principal, território, é o território, né? Território é o tema principal de Josué. A introdução do Deuteronômio reconta como Javé concedeu o território aos israelitas, mas depois retirou a dádiva quando Israel hesitou em conquistá-la, depois que dos 12 espiões, nós sabemos que apenas Josué e Caleb confiaram em Deus. Então, lembra quando Moisés envia ali os espias e somente Josué e Caleb voltaram com confiança, dizendo, não, nós podemos invadir aquela terra, nós vamos invadir e nós vamos tomar, porque Deus tem prometido. Então, leia lá, né, o livro de Josué, você vai descobrir muita coisa boa, muita coisa que reflete muito nas nossas vidas, obviamente. Vamos para o próximo. O próximo é o livro de Juízes. É um livro também de autoria desconhecida. Alguns dizem que foi Samuel. Foi escrito entre 1050 e 1000 antes de Cristo. O propósito, ele narra a história dos juízes bíblicos, os líderes inspirados, cujo conhecimento direto de Javé permitiu-lhes agir como campeões dos israelitas contra a opressão de monarcas estrangeiros e como modelos do comportamento sábio e fiel requerido deles por Javé depois do êxodo do Egito e da conquista de Canaã. Esses juízes, todos vocês sabem, né? Eles eram homens que alguns não tinham proeminência nenhuma, por exemplo, como era o caso de Gideão, né? Gideão, ele não sabe, ele tinha medo num primeiro momento em que o anjo diz que ele vai libertar o povo, ele tem medo, né? E ele tem um bate-papo ali com Deus dizendo que ele era o menor da tribo deles. Então, os juízes, eles foram usados para comandar aquela nação. Um fato interessante aí para complementar é que tinha uma juíza mulher, né, Débora, no meio dos juízes. Exatamente. Foi a única mulher da Bíblia, né, levantada como juíza, numa posição de proeminência, né? Só para complementar. Viva as mulheres! Muito bem colocado, muito bem colocado. Tema principal do livro, um dos principais temas é a soberania de Javé e a importância de ser fiel a ele e às suas leis acima de todos os demais deuses soberanos. De fato, a autoridade dos juízes não se realiza através de dinastias famosas, como eu disse, e nem através de eleições ou nomeações, mas sim pelo Espírito de Deus. Então, quando você lê o livro de Juízes, você vai poder observar ali que todos eles, inclusive a Débora aí, né, que a minha senhora citou aí, que a Vera citou, foram pessoas levantadas por Deus, pessoas que muitas vezes não tinham expressão no meio deles mesmos, mas Deus, através do seu Espírito, foi quem os levantou. Aí eu coloquei aqui um período de juízo aproximadamente de 1300 a 1050. Eu tentei fazer um círculo, tá, pessoal? Não sei se ficou um círculo aí, mas enfim. A ideia é isso aqui, é que no tempo dos juízes houve um círculo onde tinha libertação, liberdade, apostasia, opressão e arrependimento. O povo se alternava com os juízes nessas 5 coisas aqui, Amém? E também eu coloquei aqui, isso tudo vai ficar lá para vocês verem depois com mais calma, obviamente no Clássico, né? A relação dos juízes. Eu não vou ler aqui para não perder muito tempo, mas você pode ver lá depois. Então, tem o nome deles em português, obviamente, em hebraico, o significado, a narração, capítulo por capítulo, a origem,
né, de a que tribo eles pertenciam, e o detalhe que por exemplo, Otoniel foi o primeiro juiz, o último juiz foi Samuel, né, que nós vamos ver daqui a pouco, que foi o juiz que ungiu os primeiros reis de Israel. Cada um desses juízes aqui, irmãos, tem uma história muito importante no meio do povo ali de Israel, na composição do povo de Deus. Amém? Até aqui tudo bem? Estão acompanhando? Glória a Deus. Sim, tudo tranquilo. Então tá bom. Agora nós vamos para o livro de Ruth. Eu coloquei aí uma foto de Ruth da Noemi, né? Esse é um livro, amados, muito bonito, né? A história do livro é muito interessante, é uma história de abnegação, é uma história riquíssima em muitas coisas, né? O autor é desconhecido, novamente, alguns atribuem a Samuel. Ele foi escrito entre 1050 e 500 antes de Cristo. O propósito era mostrar, o livro mostra os conflitos e o distanciamento entre parentes, que entre os conflitos e distanciamento entre parentes são comuns em nossa sociedade. E entre nora e sogra é o mais recorrente, né? Ruth nos ensina que não precisa ser assim, e que pode haver amizade, respeito e proteção entre os familiares. Olha só, né? Nós estamos vivendo o Mar e Família nesse mês aqui, e o livro de Ruth, o propósito dele é isso, né? Que podemos sim viver em harmonia no seio familiar, com respeito e proteção, né? O nome Ruth tem o sentido de amizade. Eu não sei quantos sabiam disso. Expressão que realmente explica o vínculo estabelecido entre as duas mulheres, sogra e nora. Nesse livro, revela-se o papel de Deus na existência dessas corajosas figuras femininas, que procuram sobreviver em tempos difíceis, marcados pela penúria e pela fome. Então, Ruth e Noemi, né, elas estavam vivendo... Noemi, né, ela vai para uma terra, a terra de Moabe. Como vocês estão vendo aqui no resumo do livro, eu quis colocar aqui o resuminho aqui, para vocês identificarem melhor as coisas, né? Então, Elimeleque, Noemi e seus filhos vão para a terra de Moabe. Veja que Elimeleque, ele vai com a família dele. Lá ele morre, Noemi fica viúva, seus filhos casam-se, suas noras também ficam viúvas. Olha o drama dessa mulher Noemi, né, irmãos? Noemi decide retornar para sua terra natal. A órfã, que era uma das noras, decide voltar para a terra dela, enquanto Ruth persiste em ficar com Noemi. Noemi busca um resgatador. Eu não sei quantos sabem aqui o que é resgatador, né? O que significa o resgatador. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Resgatador era aquele homem, aquele personagem que ele tinha o direito de resgatar toda a família. Oi? Alô? Posso continuar, né? Então, o resgatador era isso, ou seja, ele iria tomar conta da família, por exemplo, de um irmão, de um parente dele. Essa era a figura do resgatador. Ruth encontra-se com Boaz, e depois a gente sabe que Boaz casa-se com Ruth. Uma curiosidade aqui no livro de Ruth, irmãos, é que dessa união nasceu Obed, né, que é o pai de Jessé, pai de Davi, ou seja, são antepassados de José, pai de Jesus. Então, Jesus, ele veio aqui, né,
de fato, ele veio da descendência de Davi. Amém? Glória a Deus. Amém, maravilha. Depois nós vamos entrar no livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. 1 e 2 Samuel, ele foi, apesar do nome levar o nome de Samuel, também certo, mas atribui-se a escrita a Samuel. Ele foi escrito entre 931 e 722 a.C. O propósito, como são 2 livros, eu dividi aqui, né? 1 Samuel conta a história, obviamente, do próprio Samuel, né? Como juiz, como profeta e juiz. Um importante profeta e do reinado do rei Saul até a sua morte, incluindo a guerra dos filisteus contra Israel, e a grande façanha do jovem pastor Davi, mais tarde rei de Israel, ao derrotar o gigante Golias. Saul torna-se o primeiro rei de Israel. Em 2 Samuel, nós vamos ver a história de Israel a partir da morte de Saul, capítulo 1 a 20, e o subsequente reinado de Davi, com um suplemento no final. Em outras palavras, está centrado na figura de Davi, cuja história começa propriamente em 1 Samuel 16 e nas lutas dos pretendentes ao trono de Jerusalém. Tema principal tem como louvor e adoração a Deus, orações, pedidos de ajuda, intercessão em favor do rei, canções para incentivarem as pessoas a fazerem o bem, súplicas para que o Senhor afaste os inimigos, composições que descrevem a grandiosidade ou a misericórdia infinita de Deus, entre outros, são temas que estão nos textos. Eu vou para um próximo slide que depois eu volto. O livro de Samuel, ele vai nos mostrar que o contexto da época ali, logo nos primeiros capítulos, vai ter a transição para a monarquia, que é 1000 antes de Cristo, né? Todos vocês conhecem a história. O povo de Israel queria um rei. Eles queriam um rei. Até então era uma teocracia, né? Deus reinava sobre Israel. O rei de Israel era o Senhor. Mas o povo, e eu ouvi uma vez um irmão falando que, na verdade, eles queriam um rei porque eles tinham ciúmes dos outros povos, né? Como se Deus não fosse suficiente para eles. E ali, na transição para a monarquia, nós vemos ali, né, em 1 Samuel, o nascimento de Samuel, o chamado de Samuel, o julgamento de Eli. Eli foi um dos juízes, né? O povo pede um rei. E Samuel, muito relutante, deu ouvidos ao povo. E, finalmente, ele consentiu que fosse escolhido um rei para o povo. Mas parece que Samuel sabia, né, o que ia acontecer dali para frente, e ele implora ao povo que não fosse um rei de uma instituição, como ele diz aqui, cananeia, né, estranha ao seu modo de vida, que fosse alguém ali de Israel. Como sempre, Samuel, muito sensível à liderança divina, concordou e delegou os deveres de chefe de Estado ao novo líder. E aqui, em 1 Samuel, começa a monarquia, começa a história dos reis de Israel. Amém? Então, o primeiro rei, ainda no livro de Samuel, que nós vamos ver, é Saul. Então, Saul é ungido rei por Samuel. E aí,
o que deveria ser uma coisa muito boa, uma coisa muito legal, né, para o povo, porque agora o povo tinha um rei, Saul, ungido, né, rei, e Saul começa a fazer tudo errado. Então eu pontuei algumas coisas aqui, que você pode conferir lá depois. Primeiro, Saul erra por não esperar por Samuel, né? Era uma situação ali onde Saul estava esperando por Samuel para oferecer um sacrifício a Deus, e ele faz o sacrifício e dali o reino dele já passou, né? Como você vai poder observar lá. Saul desobedece a Deus. Saul fez muitas coisas erradas. Eu não vou me deter aqui, porque não é o nosso objetivo, mas eu queria trazer essa ideia, né? Porque para mim, o livro de Samuel, 2 Reis e 1 Crônicas, fala muito daquilo que ia acontecer lá na frente, né? Porque aqui começa, vamos dizer assim, de fato, a descendência de Jesus com a vida de Davi, né? Com a história desses 3 reis, Saul, Davi e Salomão. E aí nós vamos ver que Davi é ungido para ser o novo rei. Vamos ver a ascensão de Davi e seu reconhecimento nacional. Lembra quando ele derrotou o gigante Golias? Ali começou, quando fala aquela frase ali, né? Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Nossa, aquilo ali para Saul foi terrível, né? Você imagina, o cara é rei, mas quem recebia toda o reconhecimento nacional era Davi. A fuga de Davi e suas consequências, 1 Samuel 21, 22, por conta dos ciúmes de Saul, né, por conta daquilo que estava acontecendo, Davi precisou fugir. Nós conhecemos a história. Davi teve a oportunidade 2 vezes para matar Saul, mas ele tinha um temor muito grande, e é esse temor, amados, que faz com que Davi fosse considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu fiz até um vídeo, mensagem, eu não sei quantos assistiram, que eu quis trazer nesse Maio Família a história da família de Davi, que foi uma família muito problemática, conforme você pode observar na palavra de Deus. E temos aí a morte de Saul. Ok, pessoal? Até aqui tá tudo bem? Sim. Amém. E aí nós temos o reinado de Davi, né? Davi, ele foi o rei mais notável em toda a história de Israel. Seu reinado representa o emblema das realizações da nação de Israel e é reconhecido dessa maneira ao longo das Escrituras Sagradas. Se você ler, meu irmão, o Novo Testamento, você vai ver que vários dos escritores do Novo Testamento, dos apóstolos, no Evangelho, o próprio Jesus fazendo menção ao nome de Davi. Então nós vamos ver que Davi é aclamado rei, né? Está aí 2 Samuel e 1 Crônicas 11, a conquista de Jerusalém. Nós vamos ver em 2 Samuel 11 até o 20, tá? Até o capítulo 20, o pecado de Davi, quando ele olha lá para Batseba e ele tem relações com ela, usou do seu poder, né? Usou do seu poder de rei para cometer pecado, porque além dele adulterar, ele mandou assassinar. Mas Deus perdoou o pecado dele, como você vai poder observar. Por quê? Porque ele reconheceu que ele pecou. E nós vamos ver aqui também, em 2 Samuel, a rebelião de Absalão.
E um fato curioso é que no capítulo 11 do mesmo livro, nós vamos ver Natã trazendo uma palavra para Davi sobre a rebelião de Absalão. Então, esse é o contexto, esse é o pano de fundo da transição para a monarquia e onde vai falar dos 3 reis de Israel. Mas vamos voltar aqui para o slide aqui de cima. Primeira e segunda reis. O autor desconhecido, alguns atribuem a Jeremias. Foi escrito entre 560 e 538 a.C. Propósito: os 2 livros dos reis apresentam uma história de Israel e de Judá, da morte de Davi até a libertação de Joaquim do cativeiro na Babilônia, um período de cerca de 400 anos. O tema principal, o livro de 1 Reis, traz informações sobre um contexto que começou no livro de Samuel. Tá? Essa história começou lá em Samuel, que é a história dos reis israelitas. Samuel foi o último dos juízes. Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. Esse livro pode ter uma espécie de divisão, pois relata a história dos reinos do norte e do sul. Lembra, irmão, quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que tem 2 reinos, né, aqui agora. Então tem o reino do norte, que é Judá, e tem o reino do sul, que é Israel. Se eu não estou enganado, mas eu vou conferir nos próximos slides. E aí nós vamos ter 1ª e 2ª Crônicas. O autor é Esdras, né? Foi escrito entre 425 a 400 a.C. Propósito do livro: resgatar os padrões de culto e de adoração a Deus no período após o cativeiro babilônico, resgatando assim a história do seu povo. Já o segundo traz mais informações sobre o reinado de Salomão em Israel e em Judá, a visita da rainha de Sabá ao reinado dele e a divisão em 2 reinos após a morte de Salomão. Então foi após a morte de Salomão que se dividiu em 2 reinos. Ao longo de 36 capítulos, o livro termina com o decreto do rei Ciro, que reinava sobre a Pérsia. Tema principal: os livros das crônicas oferecem uma versão da história que defende a função do levita na liderança da comunidade judaica. Graças a ele, os ideais do êxodo e de uma sociedade igualitária permanecem vivos, à espera de uma ocasião histórica propícia que torne possível a sua concretização. Então, quando você lê crônicas, você vai ler muitas coisas que você já leu em 1ª e 2ª Reis e também algumas coisas em Samuel. Mas o livro, o tema principal do livro é resgatar os ideais que foram, na verdade, falados lá no livro de Êxodo. Glória a Deus. Bom, aqui já passamos. Então aqui, irmãos, nós temos aqui um mapinha que eu coloquei aqui para você dar uma situada. Os reinos de Saul, Davi e Salomão, né? Está entre esses... como era lá na época, né? Nós temos aqui Jerusalém, nós temos Hebron, nós temos... enfim, esse aqui era o mapa, esse aqui era o contexto dos reinos, desses 3 reis aqui, né? Que são os mais famosos da Bíblia. O reinado de Salomão trouxe, né? Foi um tempo de paz e prosperidade. Tudo isso aqui está no livro de Reis, tá? 1 Reis e Crônicas. Essas são as 2 palavras que descrevem o período do reinado de Salomão em Israel. Salomão desfrutou dos benefícios alcançados pelos esforços militares de seu pai para unificar a nação, expandir as fronteiras de Israel e obter reconhecimento internacional. Alguns pontos a serem destacados da vida de Salomão. Antes de entrar aqui nos pontos, veja que Salomão,
houve muita paz e prosperidade, quase não houve guerra na época do reinado de Salomão. Por quê? Porque as guerras, elas foram feitas na época de Davi, né? Como diz aqui, ele desfrutou dos benefícios alcançados pelos esforços militares do pai dele para unificar a nação. Então, houve ali um tempo de muita paz. Nós sabemos que Salomão, ele foi o rei mais sábio que já existiu, né, do planeta, pelo menos segundo a palavra de Deus, né? Eu creio na palavra de Deus. Mas Salomão também, ele teve ali os momentos dele, né, como rei. Então, o que marcou muito a vida de Salomão foi, primeiro, ele pediu sabedoria a Deus, né, por isso que ele foi o homem mais sábio. Ele era sábio não porque pelos seus próprios méritos, mas porque Deus deu isso a ele, ok? Nós temos aí a construção do templo. Esse é o templo que está aí do seu lado, que está do seu lado esquerdo aí, né? Aqui está do meu lado direito. Então, esse é o templo de Salomão. Não é o mesmo do templo de Salomão lá da Universal do Reino de Deus, né? Tem muita diferença. Obviamente que ele tentou replicar, né? Mas isso aqui, imagina isso aqui, eles terem feito, que arquitetura foi essa na época ali do rei Salomão, né? E o que teve de... lembram que Davi, ele pecou lá também, né? Salomão também pecou. Qual foi o pecado de Salomão? A apostasia. E como se deu isso, irmãos? Todos nós sabemos que Salomão teve muitas esposas e muito mais concubinas, né? Algo que Deus havia proibido. E a maioria dessas mulheres não eram mulheres israelitas, eram mulheres de outras nações. E corromperam, né, Salomão. Tanto é que lá na frente nós vamos ver em Eclesiastes que ele foi falar para nós que tudo era vaidade. No fim, ele percebeu que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Mas ele foi um grande rei, né? Ele foi um rei muito sábio, a ponto de ser reconhecido internacionalmente, como nós conhecemos lá a história da rainha de Sabá, que foi até ele para conhecer a grandiosidade do reino dele. Continuando aqui, os livros históricos, nós temos, irmãos, aí o reino, ele se divide, né? Lembra quando eu falei sobre a divisão dos reinos? Eu até errei, tá, irmãos? Que o reino do norte, na verdade, é Israel, durou aproximadamente 2 séculos, né, que foi de 931 a 722 a.C., e ali nós vamos ver, ali em Israel, a dinastia de Jeroboão, a dinastia de Baasa, a dinastia de Onri, a dinastia de Jeú, os últimos reis de Israel, né, vai falar um pouco sobre os últimos reis de Israel. Ao todo foram 19 reis. E, pasme, irmãos, nenhum deles foi fiel a Deus. Sabe quando você lê ali, né, o livro de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, e fulano foi levantado, começou a reinar no lugar do seu pai, e ele fez tudo conforme o pai dele fez, ou seja, tudo errado. Ou aquele seguiu os caminhos do seu pai, que andou nos caminhos do Senhor, que foi fiel a Deus. É isso aqui, ó, tá? É isso aqui. E o reino do sul, que é Judá, tá vendo? É que eu sou humano, então eu erro, beleza? Sem problemas. Judá, também conhecida como Reino do Sul, teve 20 reis e durou aproximadamente 3 séculos e meio, tá? De 931 a 586 a.C. Durante este longo período de Judá, podemos enfocar 6 reis que exerceram uma liderança notável. Esses homens andaram com Deus. Esses homens
fizeram a diferença. Então, nós conhecemos a história de Josafá, Uzias, Acás, Ezequias, Josias e Zedequias. Leiam lá depois, né, Primeira e Segunda Reis e Primeira e Segunda Crônicas, você vai conhecer a história deles. No ano de 587 a.C., a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo e leva parte do povo cativo. Então, esse é o reino dividido. Eu coloquei o mapinha aí para vocês verem, né? Onde era o reino de Israel, onde era o reino de Judá. Aleluia, glória a Deus. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Quiserem fazer, ou pode ficar para o final também, vocês veem aí. Continuando aqui nos livros históricos, nós vamos ter Esdras, Neemias e Esther. O autor de Esdras é o próprio Esdras, foi escrito cerca de 535 a 450 a.C. O propósito é encaixar no padrão esquemático do qual o Deus de Israel inspira um rei da Pérsia a nomear um líder da comunidade judaica para realizar uma missão. 3 líderes sucessivos realizam 3 dessas missões. A primeira é reconstruir o templo, que é Neemias. A segunda, purificar a comunidade judaica. E a terceira, essa terceira aqui, da onde eu peguei, eu não consegui ver o finalzinho, mas eu vou pesquisar essa terceira aí, depois na próxima aula eu passo para vocês. Tema principal, o começo da vida espiritual, a reconstrução do templo de Jerusalém, muito embora foi Neemias, né, quem reconstruiu, o regresso dos judeus do cativeiro à Babilônia. E o livro de Esdras faz parte do Velho Testamento e é a continuação do segundo livro de Crônicas. A tradição atribui este livro a Esdras, um escriba e sacerdote descendente de Arão, e que dedicou a vida a estudar e ensinar a palavra de Deus durante o exílio dos israelitas na Babilônia. Então, né, Deus teve um propósito aqui quando o povo também foi levado cativo na Babilônia. Neemias, autor Neemias, cerca de 450 a 400 a.C., o livro de Neemias faz parte do Velho Testamento e é a continuação do livro de Esdras, sacerdote, descendente de Arão e que dedicou a vida para estudar e ensinar a palavra de Deus durante o exílio dos israelitas na Babilônia e acompanhou a restauração do templo após o decreto de Ciro, o rei da Pérsia, libertando este povo do cativeiro. Tema principal, os limites da vida cristã, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse é o tema principal. Como curiosidade, a reconstrução dos muros de Jerusalém foi muito apressada. Levou 52 dias. Olha isso, irmão. 52 dias, hein? Neemias 6,15. Alguns arqueólogos acreditam que os muros teriam sido mais fortes se Neemias tivesse diminuído o ritmo, conforme comprovado por escavações posteriores, mas parece que Neemias não tinha outra opção. Você imagina, né? Neemias estava lá super confortável, servindo vinho para o rei, e de repente ele fica sabendo que aqui Esdras, eu acredito que já tinha até morrido, né? Não sei. Mas ele fica sabendo ali que os muros tinham sido destruídos e ele pede para o rei libera. Em 52 dias, eu não sei qual foi o tamanho desse muro, eu posso até ver também depois, né? Que é uma curiosidade bem legal. O fato é que Deus usou Neemias. E o tema do livro, né, irmãos, é muito importante para nós, né? Nós temos que ter limite para tudo na vida cristã. Bem, Esther, desconhecido, cerca de 465 a.C. O propósito do livro, o objetivo central do livro de Esther
é justificar a observância da festa do Purim. Isso aqui é uma festa que tinha no meio do povo de Israel, tá? Isso era muito importante, já que se trata de uma festividade que não fazia parte das ordenanças mosaicas do Pentateuco. Isso foi depois, né, do Pentateuco. Tema principal: a vida espiritual bem-sucedida, a libertação dos judeus por meio da rainha Esther. Então, nós sabemos que Deus usou a vida da rainha Esther para trazer libertação, né, para o povo judeu. Se você tem temor em falar com alguma autoridade, imagine como Esther deve ter se sentido a ir ao encontro do rei. Os assassinatos políticos frequentes daquela época faziam com que a segurança ao redor do rei fosse muito rígida. Todos que se aproximassem do rei, sem serem convidados, inclusive a rainha, poderiam ser mortos. Então, eu coloquei aqui algumas figuras aqui para você ver, né? Como, por exemplo, a rainha Esther, ela tinha que estender a mão, né? Aliás, o rei tinha que estender o cetro para quem fosse, né? E mesmo ela sendo a rainha, ela precisava desse protocolo. Nós sabemos que o rei amava, né? Pelas histórias, livros, até por uma novela aí que teve aí numa emissora que a Record passou, né? Há muito tempo atrás. Mas esse era o costume. Então, você imagina, né? Eu ia lá, eu estendia se o rei não estendesse o cetro para mim, eu não ia ter audiência com ele, né? Nós vemos aí a construção do muro por Neemias, né? Ali, o povo trabalhando ali. Olha como era, irmãos. Olha como era a engenharia, né, da época lá. Olha o cara aqui carregando essa pedra aqui, né? Essa rocha. O cara aí devia ser muito forte, fazia muita musculação, né? Então, esse aqui é o Neemias. E Esdras? A curiosidade do livro de Esther é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, né? Verdade, amor. Verdade. É uma boa curiosidade, né? Não é mencionado o nome de Deus em nenhuma parte, mas a gente vê a intervenção de Deus. Ainda bem que eu tenho minha ajuda universitária aí, né? Graças a Deus. E nós temos aí o Esdras, né? É interessante aqui, irmãos, que nós temos em Esdras a primeira menção de púlpito na Bíblia, né? Tinha que existir pois o livro era, na verdade, um rolo. A presença de outros líderes era para realçar a autoridade de que se revestiu o evento. Então, foi assim que começou a história do púlpito nas igrejas, né? Vamos dizer assim. Irmãos, eu coloquei aqui livros poéticos, mas aqui, na verdade, ainda estou falando dos livros históricos, tá? Que termina aqui com o livro de Esther, os livros históricos. Agora sim, nós vamos para os livros poéticos, que são esses: Provérbios, Salmos. Aliás, eu não coloquei na ordem aqui, mas a ordem seria Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E como eu disse anteriormente, irmãos, na primeira aula, eu sei que fica um pouco assim, até meio parado assim, porque é muita informação, né? E a ideia realmente é mostrar como os livros foram sendo feitos, né? Como a Bíblia foi sendo compilada. Então fiquem comigo aí até o final, por favor, em nome de Jesus, tá bom? Então, livros poéticos. Primeiro, Jó, autor incerto, Moisés ou Salomão. Foi escrito quando? Não tem uma data especificada, provavelmente do século V ao século II antes de Cristo. Propósito: afirmar que o objetivo do livro é revelar por que os puros são submetidos ao caminho da aflição
e por que o Senhor aceita a presença da injustiça no mundo por ele criado. Então nós sabemos que o diabo foi lá, Satanás estava lá, né, passeando na terra, e ele viu Jó. E a Bíblia vai falar que Jó era um homem íntegro, né, temente a Deus. Então, você pode se perguntar, por que Deus permitiu que Satanás, ele fizesse o que fez, né, provasse o Jó? Deus tinha um propósito, com certeza, né? E o tema principal, por isso que o tema principal do livro é a preeminência da fé e paciência. Então, Jó, obviamente, né, nós sabemos que ele dialogou ali com aqueles 3 camaradas ali, amigos dele, também conversou com Deus, mas no fim, nós sabemos, lá no capítulo 42, que ele teve vitória, a ponto de Deus falar para ele, ore pelos teus amigos. Então, Jó era um camarada feliz, tendo 7 filhos e 3 filhas. Ele era um proprietário de terras, rico em sentido material, possuindo numerosos rebanhos e manadas. Teve muitos servos e é o maior de todos os orientais. Todavia, não é materialista, pois não se fia em seus bens materiais. Então veja que é uma grande lição para nós, né? Às vezes nós somos muito apegados a coisas materiais. E quando e se nós perdemos isso, às vezes é um problema muito sério. Haja visto, por exemplo, todos aqui que têm carro, em algum momento na vida, bateu o carro, ou bateram em você, ou você perdeu dinheiro, ou alguma situação material. Como nós reagimos? Nós sabemos pela palavra que Jó, ele se submeteu a Deus. E depois Deus dá tudo para ele, novamente. E eu acredito, irmão, vou falar uma coisa que me veio aqui à cabeça agora, que depois de tudo, eu acho que o nosso Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, ele riu muito da cara de Satanás, né? Assim, se é que eu posso falar isso. Por quê? Porque no final das contas, Jó continuou íntegro. Jó continuou íntegro, deixando Satanás sem argumento. Então, que nós possamos ser também como Jó, né? Que nós possamos ter fé e sermos pacientes quando passarmos por tribulação. Livro de Salmos. Oi? Amém, glória a Deus. Livro de Salmos. Autores: Davi, Asaf, filhos de Coré e outros. Teve muitos outros, né, que fizeram o livro de Salmos. A data entre 1300 a.C. Propósito do livro: o livro dos Salmos é um livro de orações e hinos da Bíblia, né? Ele contém cânticos de adoração que foram compostos por um longo período da história de Israel, entre os anos de 1000 a 333 a.C., e diversos autores os escreveram. Eram usados pelo povo de Israel nas reuniões de adoração a Deus. E nós, né, irmãos, obviamente, ali no livro de Salmos você acha tudo. Você acha salmo para doença, você acha salmo para aniversário, você acha salmo para louvor. Como diz aqui o tema principal, é louvor e adoração a Deus, orações, pedido de ajuda, intercessão em favor do rei, lá na época, né? E hoje nós podemos interceder, não pelo nosso rei aqui, mas pelo nosso presidente, canções para incentivarem as pessoas a fazerem o bem, súplicas para que o Senhor afaste os inimigos, composições que descrevem a grandiosidade ou a misericórdia infinita de Deus, entre outros, são temas que estão nos textos. E é verdade, né? O livro de Salmos, a maioria dos cânticos que nós cantamos, por exemplo, na igreja, no nosso momento de adoração, foram tirados
citados daqui, né? A maioria, ao único Deus, né? Senhor, quero te contemplar, e tantos outros, né? Eu estava aqui sábado passado, retrasado, e eu tive um momento nostálgico, né? Eu sou um cara muito saudosista, então eu estava preparando a aula aqui e estava também ouvindo louvores, e eu me deparei, irmãos, com aqueles louvores da década de 70, da década de 80, 90, coisa... Nossa, teve uma hora que eu me derramei aqui na presença de Deus, de tanta glória, né? Mas eu sou saudosista, e aqueles cânticos falam ao meu coração até o dia de hoje. Eu creio que falam com você também, amém? Eu até falei para Vera, vai ouvindo aí, Aninha, Vera, que são do louvor aí. Eu queria eu queria que a gente fizesse, quando nós voltarmos, né, no presencial, fazer uma noite flashback, só cânticos da década de 80. Quem sabe, né? Nós vamos poder fazer isso aí um dia. Amém? Livro de Provérbios, autores Salomão, Agur e Lemuel. Esse Lemuel aqui é rei, tá? É o rei Lemuel. Foi escrito cerca de 950 a.C. Propósito: os provérbios servem para podermos entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e mais objetiva. Ensina-nos a caminhar com menos erros, de uma forma mais leve e mais prática. Provérbios não é nenhum livro de autoajuda, nem receita de bolo testada. Ou seja, eu preciso ler e praticar, porque senão eu vou ser igual aquele homem lá que Tiago fala, né? Eu fui lá, me olhei no espelho, eu tô bonitão, mas saí da frente do espelho e não sei mais como eu tô. Como diz aqui, ele não é um livro de autoajuda e nem de receita de bolo testada. Tema principal: o livro é um exemplo da tradição sapiencial bíblica e levanta questões sobre valores, comportamento moral, o significado da vida humana e uma conduta direita. O tema recorrente é que o temor a Deus é a submissão. O temor a Deus, a submissão à vontade de Deus, é o princípio da sabedoria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, maravilha. Amém. Coloquei aqui umas figuras aqui para nós entendermos. Lembra lá da mulher de Jó? Eu não falei, mas aqui tem uma figura aqui retratando a mulher de Jó, pedindo para ele amaldiçoar a Deus. Se eu não me engano, está lá no capítulo 1 do livro de Jó. Você imagina, né? A mulher chega pro cara e fala: amaldiçoa Deus aí e morre mesmo, porque olha o jeito que você tá, né? Ela não entendia a dinâmica daquilo que estava acontecendo com Jó naquele momento. Nós temos aí a divisão, eu coloquei uma figura aí da divisão do livro de Provérbios, né? Tem 3 divisões aí, você pode depois conferir direitinho. E o livro de Salmos, que eu coloquei uma curiosidade, eu não sei se você sabia disso, mas o capítulo que está no meio da Bíblia é o Salmo 118. Quem sabia disso? Eu não sabia. Pois é, nem eu, fiquei sabendo depois que eu pesquisei. Olha só, tem 594 capítulos antes e 594 capítulos depois. Nossa, e a Bíblia tem um total de 1.189 capítulos. Glória a Deus, hein? Olha isso. Vamos lá. Continuando livros proféticos. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Eu coloquei aqui. Então nós chegamos no livro de Eclesiastes. O autor é Salomão, data cerca de 931 a.C. O propósito é claramente endossar a sabedoria como meio para uma vida terrena bem vivida, pois apesar desta falta de importância dos atos, o ser humano deve aproveitar os prazeres simples da vida diária,
como comer, beber e se orgulhar de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Tema principal: o escritor de Eclesiastes examina a vida de todas as perspectivas, procurando analiticamente onde se pode encontrar satisfação e contentamento nela. A conclusão dele, né, irmãos, como eu disse, é que a vida não tem sentido, a menos que se deposite a confiança em Deus, pois nele está a chave para a realização humana. Lembra como eu falei lá que Salomão, né, ele foi um rei poderoso, muito sábio, conhecido internacionalmente, mas o cara chega no fim da vida e fala, a vida não tem sentido. Obviamente, a menos que eu deposite em Deus a minha confiança, porque é em Deus que nós realizamos tudo que nós precisamos realizar. Aí eu coloquei aqui uma ilustraçãozinha aqui que eu achei na internet, né? Fala lá, tá vendo? Novo demais para pensar em Deus, radical demais para pensar em Deus, descontraído demais, presunçoso demais, aflito demais, velho demais, cansado demais, feliz demais, vitorioso demais, tarde demais, né? Para pensar em Deus. Aqui jaz alguém que não pensou em Deus. Então, o livro de Eclesiastes é um alerta para nós, para todos nós que amamos a Deus, sabe? Que nós precisamos viver bem essa vida, mas que a nossa confiança tem que estar em Deus. E aí chegamos no último livro poético, que é o Cântico dos Cânticos, que o autor é Salomão, a data entre 970 e 930 a.C., o propósito ao longo de 8 capítulos, o Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Eles vão trazer poemas líricos de amor, escritos para exaltar as virtudes do casamento e do amor entre o marido e sua esposa. O casamento é claramente um propósito de Deus, uma bênção para a humanidade. Então, se alguém chegar para você e dizer que o casamento não é uma instituição que foi promulgada por Deus, fala para ele ler o livro de Cântico dos Cânticos. Tema principal são a dor e a frustração engendradas pela observação e meditação sobre as distorções e desigualdades do mundo, a utilidade dos atos humanos e as limitações da sabedoria e da retidão. O Cântico dos Cânticos, ele é literalmente um livro que Salomão ele escreve para uma mulher. Não sei se sua esposa, como diz aqui, né? A interpretação mais aceita pelos estudiosos do antigamente é a literal. Trocando em miúdos, quer dizer, Cantares fala de um relacionamento de amor entre um homem e uma mulher. Quer dizer, eu não sei nem se foi Salomão, tá? Mas aqui fala um homem e uma mulher. E o melhor, eu acredito que foi Salomão. E o melhor de tudo é que o autor consegue descrever as etapas pelas quais passa um relacionamento. Isso é uma vantagem, pois quem quer que esteja envolvido em um relacionamento, casado ou solteiro, poderá aproveitar os ensinos do livro. Então, você aí que é casado, que está nessa sala hoje, você já deve ter ido em algum encontro de casais. Se você não foi ainda, você vai ter uma grande oportunidade agora, se eu não me engano, dia 15 de maio, que vai ser um encontro de casais dentro do Maio Família, ok? Mas você já deve ter ouvido, você já deve ter ido em encontro, em hotel, nesses que nós, no Vida 2, quem já fez Vida 2, já ouviu. Amém, irmãos? Então, esses são os livros poéticos. Eu vou ver se eu consigo terminar essa parte, o Antigo Testamento hoje, ok? Vamos lá. Os livros proféticos, profetas maiores. Então, nós temos aí Isaías, Jeremias, Ezequiel,
A ordem é a seguinte, é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aleluias. Primeiro nós temos a Isaías. O autor é o próprio Isaías. A data é entre 700 e 690 a.C. O propósito do livro é, além de atentar a nação contra o pecado, a desobediência e a falta de fé em Deus, atentar, a nação contra o pecado, a desobediência e a falta de fé em Deus. Isaías anuncia a vinda de um descendente de Davi, Jesus, e fala de uma época de prosperidade e paz para o mundo todo. No nascimento do reino do príncipe da paz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isso aqui é uma profecia, obviamente, que nós sabemos que foi arremetida, ela é arremetida para o nascimento de Jesus Cristo. Tema principal contém a mensagem do profeta chamado Isaías, cuja preocupação central é a santidade de Deus, ou seja, só Deus é absoluto. Aqui Isaías o livro todo ele vai dizer, apenas Deus é Rei, apenas Deus é o Senhor de todas as coisas. Jeremias, autor Jeremias, a data é entre 626 e 586 a.C. O propósito é ensinar, Jeremias ensinava que a corrupção tem sua origem no coração ímpio. Então nós temos que ter cuidado com o nosso coração. E que sem um novo coração, novas intenções e um novo espírito, o homem é incapaz de fazer o bem. Tal mudança só poderia ser efetuada por um ato soberano e criador de Deus. Então esse é o propósito do livro, é mostrar ao homem que sem a intervenção de Deus, nós continuamos com um coração ímpio, longe de Deus. Tema principal, no início desse reinado, Jeremias proclamou um julgamento contra Israel e Judá, por causa de sua infidelidade a Jeová e sua adesão a outros deuses, que é a idolatria, especialmente os deuses que garantiam a fertilidade da natureza, os chamados Baalim. Ou seja, o povo, ele viveu numa total idolatria, viveu debaixo de uma idolatria ferrenha, E então Jeremias ele foi levantado para falar contra. E temos Lamentações, O autor é Jeremias, foi escrito 587 a.C. O propósito do livro é lamentar a dor de uma nação e evoca as nuances teológicas que acompanham a tentativa de lidar com a catástrofe. O templo foi destruído. Lembra lá o templo de Salomão? É esse templo aqui que ele fala. O povo devastado, a nação dispersada, e ele foi testemunha. A primeira abordagem em Eixa se concentra em obter uma admissão de culpabilidade dos judeus. Ou seja, o propósito do livro é lamentar, O templo tinha sido destruído, o povo foi devastado, a nação foi dispersada, muitos foram levados ao cativeiro, e imagina, ele foi testemunha ocular de tudo isso. O tema principal, o contexto histórico de Lamentações, de Jeremias, é a destruição de Jerusalém em 586 a.C. por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o descumprimento da aliança com Deus por parte do seu povo. É interessante, quero falar aqui rapidamente, que Nabucodonosor, aliás, que Deus, ele até, você pode conferir lá depois, que ele até usou Nabucodonosor para que o povo vivesse bem. Mas esse mesmo povo não quis isso, Então, sofreram. E por isso que Jeremias ele traz aqui esse lamento, sobre o povo de Israel. Imagina, o cara ele era profeta, então ele vê a sua cidade, o seu povo destruído, a sua nação destruída, e o que ele faz ali,
se lamentar. Então, esse é o tema principal e o propósito do livro. Aqui nós temos algumas figuras também, né? Aqui, Lamentações de Jeremias, já chorando sobre a cidade. Não sei se era Jeremias, mas era alguém chorando, né? Por causa da cidade destruída. Aqui nós temos os 6 ais de Isaías no capítulo 5, que você vai poder observar aí. E aqui Jeremias, o profeta da esperança. Então você vai poder observar aí a origem sacerdotal de Jeremias, a vocação, o estado civil de Jeremias, a cidade natal, filiação, todas as coisas que agregam, né, ao nosso conhecimento aí, para quem gosta de estudar o Antigo Testamento, ou a Bíblia toda. Aqui nós vamos falar, para terminar aqui, os livros proféticos, os profetas maiores, sobre Ezequiel. O autor é Ezequiel, cerca de 593 a 573 a.C. O propósito do livro é registrar, Daniel, ao longo, acho que eu troquei aqui, deixa eu ver, não troquei não, ao longo de 12 capítulos, o livro de Ezequiel, aqui eu troquei aqui o nome, registra as ações, profecias e visões do profeta, que se recolhia em seu quarto e diante de sua janela, dobrava os seus joelhos. Acho que eu troquei, irmãos. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Eu acho que eu dei uma trocada aqui, mas enfim, depois eu resolvo isso aqui antes de eu colocar lá no... Parece que os 2 slides estão falando de Daniel mesmo. Então, eu acho que eu que dei uma bugadinha aqui. Bom, o tema principal aqui do livro de Ezequiel é: a doutrina desse profeta tem por núcleo a renovação interior. É preciso criar para si um coração novo e um espírito novo. Ou ainda, o próprio Deus dará outro coração, um coração novo, e infundirá no homem um espírito novo. Então, esse é o tema principal do livro de Ezequiel. E você pode acompanhar lá, né? Eu até coloquei uma figura aqui, falando aqui, né? Sobre o livro de Ezequiel. Que o profeta viveu na Babilônia, para onde os israelitas tinham sido levados como prisioneiros. Deus falou a Ezequiel por meio de visões. O profeta falou ao povo a respeito dessas visões e também anunciou a mensagem de Deus e assim por diante. Depois eu arrumo aqui o propósito. Desculpem, irmãos. E aí nós temos o livro de Daniel, né, que foi escrito no final do século 4 a.C., 6 a.C. O propósito. Seu propósito primordial era revelar a Nabucodonosor seu papel como rei de Babilônia e comunicar-lhe o que tinha de ser no porvir. Todos conhecemos a história, né? Que o sonho que Nabucodonosor teve e tudo mais. Tema principal, o tema do livro, segundo a perspectiva cristã, com justiça, poderíamos chamar o livro de Daniel um manual de história e de profecia. A profecia é uma visão antecipada da história. A história é um repasso retrospectivo da profecia. Amém, irmãos? Tem essa figura de Daniel aí, né? São as visões, né, que Daniel teve ali ao longo dali onde ele estava, do seu cativeiro ali. E nós sabemos que Daniel, ele foi jogado ali na cova dos leões. Ele sobreviveu, obviamente, né, porque Deus tinha um propósito. Ele se tornou um dos governadores ali do reinado, e ele pegou, se eu não me engano, o reinado de Nabucodonosor, de Dario e de Dario, né? Ali é o rei da Pérsia. Então esse é o panorama aí, irmãos, dos livros proféticos, dos profetas maiores. Oh, meu Deus, eu espero que dê tempo aqui. Aqui nós temos os profetas menores. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou
rapidamente passar pelos livros, ok? Porque já são 9h20 e eu não quero avançar muito, né? Qualquer coisa, eu posso terminar na aula seguinte. Pego um pedacinho da aula seguinte, faço. E também vou deixar isso aqui lá no Classroom, tá bom? Então você vai poder ler, você vai poder... depois vai ter a provinha, alguma coisa daqui também vai estar na prova, mas eu não quero ultrapassar muito tempo, tá bom? Mas os livros proféticos, profetas menores, são esses. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então eu só vou mostrar aqui para vocês como eu fiz, né? Não vai dar para ler, irmãos, porque tem a musiquinha lá que tem a tarefa lá, né? A musiquinha não, tem a tarefa lá. E aí tem as figuras aí de Amós, Joel, Oséias, né? Joel, eles enfrentaram lá uma crise lá dos gafanhotos, e Oséias vai falar muito do amor, né? Também. Obadias, Jonas, Miqueias. Aí nós temos aí Obadias, as figuras. Naum, Abacuque e Sofonias. Também tem aí as figuras que eu coloquei para vocês darem uma olhada. Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias, irmãos, é o último livro dos profetas menores, e depois dele houve um silêncio, né? Parece que assim, como se Deus tivesse silenciado até chegar no Novo Testamento. Aqui nós também temos aí algumas figuras. Ok? Deixa eu voltar aqui no Meet. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, irmãos, esses últimos profetas menores vai ficar para a próxima aula, tá? Porque eu não quero estender muito tempo aqui, senão, né, a gente tem que ficar com gostinho de quero mais. Alguém tem alguma pergunta daquilo que a gente já viu? Alguma dúvida? Eu gostaria de responder para todos aqui uma dúvida que o João teve. O João ele me mandou uma pergunta lá semana passada, quando nós falamos ali do Pentateuco, né? Nós falamos da história de Caim. Então ele me perguntou o seguinte, sobre Nod. Quem era Nod? Então eu fui pesquisar. Nod, na verdade, era uma terra. Depois que Caim ele se tornou um errante na terra, e onde Deus colocou um sinal na testa dele para que ele não fosse afligido por outros povos, né, que o encontrassem, ele foi viver na terra de Nod. Agora, me desculpe, eu não encontrei quem era Nod, por que tinha esse nome. Eu confesso para você que eu pesquisei. Se alguém aí de vocês souberem, pode falar, eu libero aí o microfone para você, né? Mas eu não encontrei. Eu até fiz, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, irmãos. Só um momentinho, eu acho que vale a pena eu mostrar para vocês o que eu fiz aqui, até para ajudar a gente também. Deixa eu ver se está aqui Só um momentinho. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que está aqui sim, quer ver? O início, tal. Deixa eu compartilhar. Deixa eu apresentar aqui.
Tá todo mundo vendo? Sim. Então, tá bom. Então, aí o que eu fui fazer, né? Eu fui pesquisar uma coisa, aí eu acabei trazendo uma genealogia. Então, rapidamente, quero mostrar para vocês. Então, aqui, esse primeiro slide vai falar dos descendentes de Caim. Então, tá aí os descendentes de Caim, né? Esse Enoque aqui não é o que andou com Deus. Tá? Então, conforme está lá em Gênesis 4,16. Você pode ler 4,16, 24. Essa aqui são os descendentes de Caim. Depois, nós vamos ver, no Gênesis 5, nós vamos ver os descendentes de Adão. Tá? Que na genealogia de Adão começa com 7. Né? É o terceiro filho de Adão e Eva. Né? Então, você pode ver aí que não conta Caim. Não conta Caim. Eu pesquisei, fui atrás de várias fontes, mas aqui são os descendentes de Adão. E aí tem aqui esse Enoque. Esse Enoque foi o que andou com Deus e foi arrebatado conforme Gênesis capítulo 5, 24. E aí nós vamos até Noé, Sem, Cão e Jafé. Né? Eu pesquisei, e segundo os historiadores da Bíblia, a descendência de Caim, ela foi dizimada da face da terra com o advento do dilúvio. E nós sabemos que daí começou tudo a terra começou a ser povoada novamente, conforme Gênesis 9, 19, a partir de Sem, Cão e Jafé, como está aqui. Então, essa aqui é a origem dos povos pós-dilúvio, conforme você vai poder observar lá em Gênesis 10, 1, 32. Eu comecei aqui com Jafé, que são os jafetitas, e aí tem ali a sua descendência. Depois nós vamos ver a descendência de Cã, né, que são os camitas, da onde surgiu Canaã, que foi, conforme está lá em Juízes, né, que o povo, começa em Josué, Juízes, que o povo vai herdar a terra prometida, vai chegar até Canaã, e tem todos esses povos aí que você vai poder conferir lá, ok? E termina em Sem, né, que são os semitas, e aí da onde começa a surgir a história do povo de Israel, que é Abrão, né? Ou seja, Reu gerou Serug, Serug gerou Naor gerou Terá, Terá foi pai de Naor, Abraão e Arã, e aí começa a história do povo de Israel com Abraão, e depois ele se torna, obviamente, Abraão, como nós conhecemos na história. Amém, irmãos? Então, é isso, né? É isso que eu pesquisei, que eu procurei trazer aqui para nós, aqui para essa aula. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Se gostou da aula, se não gostou da aula, se o professor falou demais, se o professor falou de menos. Enfim, podem ficar à vontade aí, porque esses feedbacks são importantes para nós. Amém? Bem, Deus abençoe. Foi muito bem esclarecedor, bem explicativo. Respondi, João? Benção, hein? Deus abençoe. Maravilha, pô. Obrigado aí por todo aí o esforço que você teve aí. Não, é isso. Brincadeira, mas foi muito bom, ficou bem esclarecido. Obrigadão. Deus abençoe. Quando você chega nas partes lá de genealogias, você começa a pesquisar, você vai viajando, né? E é muito legal, porque você aprende, né? Um pouco também da história ali do povo de Israel. Ok? Bom, irmãos, já que ninguém tem pergunta nenhuma,
Nós vamos... Diga. Oi? Que desligou sozinho meu microfone. Depois a gente vai repassar todas essas partes que você falou hoje e na semana passada mais detalhadamente ou não? Como assim, Ana? Não entendi o detalhadamente. Ela está querendo saber se vai fazer aquele... Como é que chama lá o nome do curso? Nome do curso? Você sempre comenta. Ah, sim! Então, Ana... Esse aqui é conhecendo a fé. Explica aí. Eu estou bem disposto, né? Não agora, obviamente, porque não dá, mas eu estou bem disposto a começar. Vou conversar com o Ronaldo, né? Obviamente. Mas estou bem disposto a começar a fazer livro por livro. Panorama bíblico, não é isso? Sim, fazer um panorama bíblico. Ou então vai ficar para o ano que vem, tá? Pegar pouco segundo semestre, pegar livro a livro, desde o Gênesis até Malaquias, pegar o Antigo Testamento, tá? Para a gente estar fazendo isso aí. Porque daí dá para... Mesmo assim, não dá para fazer uma coisa assim, né, super, hiper, como, por exemplo, se fosse numa escola de teologia, porque a ideia aqui não é essa, né? Não dá para a gente pegar livro por livro, mas a gente consegue sim fazer um panorama bíblico, falando de Abraão, né? Porque essa é a nossa história. A nossa história, na verdade, ela começa em Abraão. A minha história, a tua história, no sentido de história, tá? No sentido de povo, começa, até chegar em Jesus Cristo, começa em Abraão, né? Quando Deus chega ali, o Deus desconhecido chega ali para Abraão e fala: Abraão, ó, pega a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Doideira, né? Doideira. Abraão falou: mas como assim? Eu vou sair do meu conforto, eu vou sair de uma coisa que eu tô vendo, de uma coisa que eu tô pegando, né, para me aventurar aonde? Mas então toda a história do povo de Israel, ela existe, claro, né, irmãos, antes disso, porque alguém gerou Abraão, logicamente, mas a história do povo de Israel, e aí a minha história é a tua história. Por quê? Porque nós sabemos que nós fomos inseridos na história de Israel porque nós cremos em Jesus. Não simplesmente porque nós conhecemos a história de Jesus, não simplesmente porque nós conhecemos a história de Israel, é porque a partir do momento em que nós reconhecemos que nós somos pecadores e que Jesus veio e que morreu e que ressuscitou e que agora nós temos vida nele, então nós fomos inseridos. Por isso que nós não somos mais ímpios, por isso que nós não somos mais gentios, agora nós somos filhos. Então, em Cristo Jesus, não sei se está dando para entender, mas em Cristo Jesus nós somos inseridos na história de Israel, ok? Então nós vamos sim, eu vou conversar com o pastor Samuel, vamos conversar com o Ronaldo, e eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito legal a gente ter um panorama bíblico onde fale livro a livro, né? Vocês viram que eu dei uma pincelada aí, e eu quis falar um pouco mais de 1 Samuel, 1 Reis, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Por quê? Porque ali é uma história muito completa, né? Ali fala muito dos reis de Israel, dos embates. Então, eu quis trazer mais, falar desses 3 reis, porque esses 3 reis, como é que eu diria, né? Foram muito importantes no reinado da história de Israel e de Judá. Amém?
Amém. Bom, gente. A musiquinha, amor. Então, musiquinha não, é a tarefa. A tarefa, desculpa aí, pessoal. Dei uma tarefa semana passada para vocês. Vocês se lembram, né? Da tarefa. Ok. Então, assim, o primeiro que conseguir cantar a música inteira, pode ser do Antigo Testamento, tá? Porque eu não entrei no Novo Testamento ainda, então deixa o do Novo Testamento para depois. Vai ganhar um livro. Na minha autoria, eu estou escrevendo um livro, então você não vai ganhar agora, tá? Provavelmente você vai ganhar no final do ano, ou ano que vem, né? Tô brincando, irmãos. É um livro que eu vou comprar e vou abençoar a tua vida. E aí, como é que a gente faz, então, amor? Porque... o que vocês sugerem aí, pessoal? Quem quer cantar? 1, 2, 3, valendo, abre o microfone. Pode ser assim. Quem se preparou, quem ouviu? Quem ouviu? Vocês ouviram a música? Sim, pode ir. Ô, João, aí. Mas, ó, tem que cantar igual lá diante do trono, hein? Assim, obviamente não precisa ser, né, tão perfeito, mas se conseguir cantar todos os livros também, tá valendo. Tá, vou cantar todos os livros, tá? Aí sim, hein? Aí sim, hein, João? Representa aí. Então vai. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento aí estão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ganhou um livro, né? E é isso, irmãos. Eu acredito que por hoje, né? Já acabamos por aqui. Eu vou postar essa aula de hoje lá no Classroom e eu vou fazer uma atividade com vocês, tá bom, irmãos? Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos aí aos seus e-mails para que vocês recebam a atividade e semana que vem nós vamos ter a nossa terceira aula, ok? Praticamente já vamos entrar no Novo Testamento e aí nós vamos ter uma provinha, tá? Nós vamos ter uma provinha. Por que a prova? Para mostrar, né, um pouco do nosso conhecimento, se nós assimilamos, se vocês estão compreendendo a matéria. O nosso intuito aqui é que você, nessa disciplina, como eu já falei, conhecer como a Bíblia ela foi feita, né? Os livros, os autores, as datas. Eu trouxe aqui até algumas curiosidades, né? Algumas figuras, para que a aula fosse ficando também um pouco mais dinâmica. Amém? Então, fiquem atentos, não saiam do curso, né? Não saiam da disciplina.
Quem está fazendo aí o curso de criação de filhos, faça. Foi muito boa a primeira aula lá da Sônia e do Carlinhos. Qualquer dúvida que você tenha, manda um zap para a gente, para mim, ou para o Ronaldo, né, ou para a própria Liliane. Não fiquem com dúvidas e nos ajudem também, irmãos, a estarmos melhorando como professores e também como escola, né? Nós estamos, isso tudo aqui, como eu já disse numa outra vez, é um piloto. Nós estamos aqui ensinando e também aprendendo, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Fala, amor. Quem entrou hoje, até comentei com a Lu, primeira vez, pode acessar a primeira aula, já está gravada, e lá no Classroom. Isso. Aí tem que mandar um e-mail, né? E ter aquele esquema de e-mail para poder tá inscrito lá oh, meu Deus, na plataforma, né? Na verdade não tá, nós não estamos colocando no Classroom, tá? Não está no Classroom, é no YouTube. Nós estamos colocando no canal da escola, no YouTube. Tá. Mas, de qualquer forma, você precisa mandar um e-mail para a gente pedindo para que a gente mande a aula para você. Muitas pessoas aqui já me avisaram, né, que não entraram hoje por conta da célula. Eles têm célula de quarta-feira, por isso que nós estamos gravando, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus... O pastor está aí também, viu, amor? Tô vendo o pastor aqui. Glória a Deus pela vida do pastor. Inclusive, eu vou até pedir para ele orar para nós, para encerrar. Assim, que você seja muito abençoado. Desculpem alguma falha que possa ter havido, né? Mas nós estamos aqui aprendendo junto. Estamos aqui para aprender mais do reino de Deus. E orem por nós, como eu sempre falo, né? Orem por nós, nos ajudem, estejam conosco, e eu creio que... E fiquem conosco também até o final da aula, não saiam, tá bom? E que vocês sejam tremendamente abençoados. Obrigado por ficarem comigo aqui até o final. Amém? Glória a Deus. Acho que o pastor saiu, amor. Meu irmão, o pastor saiu. Amém, glória a Deus. Não tem problema não. Quem gostaria de orar por nós, para encerrar? Se ninguém quiser, eu vou escolher, hein? Amém. Amém. Rapaz, esse João, eu vou te falar, viu? Meu irmão. Eita glória! Eita glória, viu? É uma porção de glória. Amém, João. Sai, João. Fala por nós aí, João. Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos mais uma vez em tua presença, aprendendo acerca do teu reino, Senhor, aprendendo acerca da tua palavra. Meu Deus, quão bom, Senhor, é isso para as nossas vidas, Senhor. Isso é realmente, Senhor, um grande mover do teu Espírito Santo em nosso meio. Sim. Senhor, nós te louvamos pela vida do Paulo, pela vida da Vera, por toda essa, Senhor, essa liderança que tem tomado, Senhor, essa atitude, Senhor, de estar abençoando, Senhor, o reino de Deus, de estar abençoando, Senhor, o corpo de Cristo, porque quando nós, Senhor, participamos disso, todos nós somos abençoados, edificados. Senhor, te damos graças, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo em nosso meio. E te pedimos, continua conosco, continua, Senhor, gerando, Senhor, esse desejo de buscarmos a tua face, de te conhecermos mais, que a tua própria palavra nos diz, conhecei-vos e permanecemos buscando e conhecendo a tua face. Senhor, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre cada um de nós, sobre cada uma família aqui representada. Senhor, que nós possamos continuar, Senhor, verdadeiramente firmes e inabaláveis no teu propósito, naquilo que é o desejo do teu coração, e que através disso, Senhor, o teu reino se estenda
e muitas outras vidas sejam alcançadas, edificadas. Isso tudo nós te pedimos para a glória do teu nome, Senhor. Continua conosco. Guarda, Senhor, cada um de nós. Guarda cada lar aqui representado. Senhor, cobre-nos com teu sangue. Livra-nos de todo mal. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Dá uma noite de descanso, de paz, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Glória em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Seja conosco. E que a graça do Pai, o amor do Filho, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus permaneça conosco hoje e sempre. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Até bênção apostólica o irmão deu. O pastor voltou agora. O pastor voltou. O pastor fugiu da oração. Até bênção